Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro e hoje nós vamos falar sobre calcário. Há alguns dias, no Paraná, uma criança morreu enquanto brincava num monte de calcário. Só que isso gerou bastante dúvida, porque muita gente nos questionou que trabalha com calcário há muitos anos, que desde criança está ali no meio desse pó, né, e nunca nada aconteceu. Por conta disso, nós fomos buscar respostas. Eu conversei com um especialista, que inclusive é consultor da Associação Brasileira do Calcário, e deu detalhes pra gente diferenciando o calcário natural do calcário quimicamente alterado. Que ele é o calcário? O calcário é um produto natural, né? O calcário agrícola, basicamente, é uma rocha calcária, é um produto natural, tá? Está na natureza, está presente em vários, né, na natureza, e ele é simplesmente ele é moído, tá? E é uma ação física mesmo, né? Ele não passa por um processo de transformação química. Então, é simplesmente uma rocha calcária que foi finamente moída para aplicação, né, no solo, para correção de acidez de solo. Então, o calcário ele não é um produto químico, ele é um produto mineral, tá? Ele não tem componentes químicos, ele não tem componentes que são nocivos à saúde. Então, o calcário, a composição química, né, falando tecnicamente, né, assim, do calcário, é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Tá? Então, essa é a composição química do calcário. O carbonato, ele é uma base química bem fraquinha, sabe? Assim, falando quimicamente, né? E ele é um produto, assim, praticamente insolúvel em água, tá? Por isso que quando a gente faz a recomendação no campo, para o produtor aplicar com antecedência, incorporar no solo, tudo, é por causa disso, que o calcário praticamente é insolúvel em água, ele tem uma baixíssima solubilidade, tá? Então, como que o calcário se dissolve para fazer a correção do solo? Ele vai se dissolver na solução do solo quando ela está ácida. Quando o solo fica ácido e ele está molhado, né, existe umidade, ele gera uma solução ácida, e essa solução ácida, né, muito parecido assim com vinagre, por exemplo, é que vai diluir, vai dissolver o calcário. Então, o calcário, se você pegar um copo d'água, por exemplo, você pegar uma colherzinha de calcário, você joga, você vai ver que ele vai para o fundo, como se fosse uma areia, vai para o fundo. Tá? E assim, ao invés de um copo d'água, você pegar um copo de vinagre, por exemplo, que é um ácido bem fraco, né? O vinagre a gente usa até para se alimentar, temperar salada, é um ácido bem fraco, não faz mal. E você jogar uma colherzinha de calcário num copo de vinagre, você vai ver que ele começa a se dissolver, ele começa a borbulhar, né? Então, o calcário ele não é solúvel em água, né? Tem bastante, e ele não causa mal nenhum à saúde, tanto que ele é utilizado, ele é componente de ração animal. Então, ração que a gente dá para galinha, para poedeira, né, que põe ovos, ela tem que ser complementada, suplementada com calcário, normalmente calcário calcítico, calcário rico em cálcio. Até para remédio mesmo. Se você jogar no Google aí, dolomita, complemento, assim, vai aparecer um monte de remédio, dolomita, à base de calcário. Você vai ler lá, carbonato de cálcio, né, que é calcário, né? Então, assim, é um produto natural, não faz mal nenhuma à saúde, e outra, é um produto que é registrado no Ministério da Agricultura. A empresa, para comercializar um calcário, ele tem que ser registrado no Ministério da Agricultura. Para ser registrado no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura é extremamente rigoroso em termos de controle de qualidade, em termos de contaminantes, né? Então, é feita análise, ele não tem metal pesado, não tem, né, nada que seja contaminante que possa trazer prejuízo, né, animal ou vegetal, né? Então, assim, isso é o calcário dolomita. O que eu entendo que possa ter havido alguma confusão é com relação a produtos derivados de calcário. Existem outras substâncias, né, que são produzidas a partir do calcário, tá? E aí sim, essas outras substâncias produzidas a partir do calcário, que tem calcário na sua composição, é que podem trazer algum dano à saúde, tá? Mas no caso do acidente que ocorreu com essa criança, né, eu entendo que o que houve foi um sufocamento mesmo, quer dizer, porque ele é em pó, né, é pó, então a criança se sufocou, se afogou, digamos assim, né, naquele monte de calcário, né, então houve um sufocamento que ela se afogou, respirou aquele pó tudo e se sufocou e se afogou nesse monte de calcário.
O calcário ele é um carbonato de cálcio e um carbonato de magnésio. Tá? É uma rocha moída, uma rocha comum. Se a gente queima essa rocha, esse carbonato, essa rocha com calor, né, acima de 600, 780 graus, ela vai se transformar. Ela perde seu CO2, né, dióxido de carbono, e ela se transforma, ela se concentra. Então, ela vai se transformar numa cal virgem, tá? Que é o óxido de cálcio. Então, ele mudou de forma química, houve uma transformação química. Então, de carbonato, ele virou óxido de cálcio e óxido de magnésio. Né? Ele perdeu o CO2 para o ar, na queima. E aí, a cal virgem, né, principalmente, ela é extremamente cáustica, né? Cáustica, assim, ela é uma base forte, né? E ela pode causar, em contato com a pele, uma certa queimadura, né? Então, ela pode causar algum risco. Por exemplo, se você respirar, isso aí ele vai causar uma queimadura na narina, nas vias respiratórias, então ele causa danos mesmo, né? Então, aí sim. E é a cal usada em construção civil, tá? Essa cal virgem, quando você hidrata ela com água, ela é chamada de cal hidratada, né? Ou cal extinta, que também é utilizada na construção civil, que a gente usa para pintar muro, pintar parede, né? E essa cal hidratada, ela também é uma base forte e quimicamente forte, então ela também causa, assim, em contato com a pele, ela causa, não que vai queimar, assim, mas ela, em contato com a pele, ela vai, você vai perceber, você vai formar uma certa, um ressecamento, uma queimadura, tal, né? Em contato com óleos vai arder, em contato com as mucosas ele vai arder, né? Então esses são produtos que realmente são quimicamente mais fortes, que também são utilizados na agricultura, tá? Muita gente usa ele para fazer correção de solo no lugar do calcário, porque você usa numa quantidade maior e ele é mais, como fala assim, mais forte, é mais solúvel, ele é mais forte. Então, para os produtores que utilizam cal agrícola, né, que a gente chama, que é cal virgem ou cal hidratada, para correção de solo, então, esses produtos, sim, eles trazem algum risco, né? É preciso que ele seja utilizado com EPI, com óculos de proteção, com luva, né? Com botina e tal, e evitar o contato com a pele, né? Então, são produtos também que são utilizados na agricultura para correção de solo, são produtos alternativos, né? E, e tem que ter manuseados com bastante cuidado, tá? Outro produto que é um derivado do calcário é o cimento, né? O cimento, na composição do cimento, existe calcário, ele também é queimado, é colocado em forno e tal. Então, o calcário faz parte da composição do cimento, né? Uma composição da parte, uma parte pequena. Então, quando você for ler uma ficha de segurança, por exemplo, de um produto como o cimento, você vai ver também que é necessário utilizar óculos de proteção, EPI, né, luva e tal, e evitar esse contato, porque também causa uma certa queimadura no contato com a pele e tudo mais, né? Então, são produtos derivados do calcário, né, que tem realmente uma necessidade de ter cuidado no manuseio, né, e que é diferente do produto calcário natural, né? Bom, gente, dito isso, dessa diferenciação, né? No caso do menino, ele estava brincando nesse calcário natural, que não tem alteração química. O engenheiro agrônomo explica que, então, a morte dessa criança foi uma fatalidade isolada. Foi uma fatalidade isolada. Se fosse um monte de terra, provavelmente aconteceria a mesma coisa. Se no lugar de um monte qualquer tivesse um monte de terra, por exemplo, ia acontecer a mesma coisa, porque a criança também ia estar lá no meio e ia aspirar aquela terra e ia acontecer a mesma coisa, tá? Então foi uma fatalidade, infelizmente, né? E o produto calcário natural, calcário agrícola natural, ele não apresenta nenhum tipo de risco químico, né? Como se pensou, né? Que pudesse ter acontecido. Tá? Mesmo assim, nos dois casos, tanto no calcário natural quanto no quimicamente modificado, é preciso tomar cuidados. O calcário natural, ele na realidade, ele necessita do EPI pela questão de ser poeira, né? De ser pó. Então, assim, qualquer poeira, até se você estiver no campo e tiver uma ventania grande e levantar aquela poeira de terra, né? Ele vai causar, por exemplo, aquela poeira no olho, vai causar uma irritação ocular, né? E assim, se você aspirar aquele pó, poeira, qualquer poeira que venha, né, de terra mesmo,
né? Você vai ter uma irritação, né? Mas uma irritação normal, quer dizer, você vai se lavar, lava com água, tudo, né? Ele não tem nenhum problema, tá? Então, assim, a gente recomenda, como equipamento de segurança na aplicação, por gerar essa poeira na aplicação, então usar sempre um óculos de proteção, uma coisa desse tipo, né? Mas, assim, são proteções normais, né? Não são proteção especiais, né? De que vai causar, né? Porque até eu mesmo, né? Como você citou, alguns colegas seus, eu iniciei minha carreira como agrônomo em indústrias de calcário. E aí eu estabeleci, implantei controles de qualidade. Então, no início, quando a gente montou o laboratório, né, eu vivia junto com o pessoal lá, nos montes de calcário, tirando amostra, subindo, descendo, acompanhando a produção, né? E naquela época, então, não se usava nem muito EPI, era capacete, botina, né? Não tinha aquela preocupação. Então, eu já teria me intoxicado aí 1000 vezes com o calcário, se fosse o caso, se fosse um produto, assim, quimicamente perigoso, né? Jairo, máscara precisa? É interessante para você proteger e não respirar uma poeira, né? Como qualquer ambiente que haja poeira, tá? Máscara simples, não precisa ser aquela máscara especial, que até para EPI tem uma classificação de vários tipos de máscara, né? Para produto químico, para isso aqui. Não, é máscara comum de poeira. Na realidade, hoje eu vejo assim, né? Antigamente, eu sou daquela velha guarda, né? Pessoal assim, que a gente não ligava tanto para a segurança, mas hoje qualquer atividade que você vai fazer, por exemplo, um pedreiro, que vai mexer lá com um assentamento de tijolo, né, assim, é interessante que ele use óculos de proteção para evitar lasca, alguma coisa que tenha no olho, poeira, sabe? Use uma máscara simples, né, de respirar, né, para respiratório, para proteger também depois. Então, hoje, qualquer atividade que a gente exerça no campo, na cidade, alguma coisa assim, é interessante que se use equipamentos de proteção, né? Então, alguns procedimentos ou equipamentos mais simples, né? E aí sim, à medida que você tenha contato com produtos químicos, né? Então essas proteções têm que ser mais elaboradas, né? Digamos assim. É mais uma questão de esclarecimento mesmo, né? Que eu acho que é necessário que aconteça, e de que o calcário é um produto natural, tá? É um produto nacional, né? Primeiro, é um produto natural, não é um produto químico, é um produto mineral, é uma rocha calcária moída, né? Que encontra-se em abundância na natureza, né? Não sofre nenhuma transformação química para ser utilizada no agronegócio. No agro, né? Então, é um produto completamente seguro no manuseio. Agora, precauções de segurança, né, devem ser tomadas em todas as situações que eu vejo de trabalho. Hoje, atualmente, né, eu tenho essa preocupação com todas as situações de trabalho no campo. Então, o uso de botina é importante que você usa para qualquer atividade, né, e assim por diante. O uso de máscara, uso, né, de óculos, né, de proteção, isso, todas as atividades, eu acho que hoje é importante estar utilizando. No caso das investigações, eu conversei com a Polícia Civil, que informou que está ouvindo as testemunhas nessa semana. O caso gerou muita comoção na cidade de Ipiranga, por isso os depoimentos só começaram a ser ouvidos nessa semana. Com relação à causa-morte, o laudo apontou sufocamento, asfixia por sufocamento. E agora a gente vai continuar acompanhando para saber de fato o que ocorreu nessa fatalidade. Bom, gente, é isso. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!